Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Elite Podcast Business. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. É sempre um prazer. No programa de hoje, eu conto com a participação de Luciano Zacchia Júnior, fundador, sócio e proprietário da WBR Consultoria Empresarial. Luciano, muito obrigado pela participação. É sempre muito importante tê-lo aqui, você, no nosso podcast. Eu que agradeço, Revista Elite, Nath, todo esse trabalho desenvolvido com foco em construir conhecimento para o pequeno e médio empresário que quer transformar a sua boa empresa em um excelente negócio. Tá certo, e é fundamental a sua presença, sua, do Miguel aqui também, porque a gente sabe da capacidade da empresa de vocês e o tanto que soma para o nosso podcast. Isso é muito interessante, porque eu brinco, falo que a parte técnica é muito interessante, mas é sempre um papo muito descontraído e você vem aí carregado de uma bagagem de gente que estuda para fazer um bom trabalho. Isso é muito interessante para nós, viu, Lô? Sim, graças a Deus. A gente hoje, né, se posiciona como a principal consultoria em gestão do campo das vertentes. São mais de 100 cases de sucesso, mas a gente só está começando, né, Nath? A gente sabe que tem um universo aí de empreendedorismo no Brasil que precisa de apoio de gestão, né, na metodologia que a gente trabalha, que realmente é uma gestão que tem a técnica, mas que garante a execução para a gente, de fato, construir grandes resultados. Sim, mas vocês estão no caminho certo e rapidinho vai ser uma potência. E neste podcast nós vamos falar sobre agronegócio, um dos principais pilares da economia brasileira. Ele representa uma taxa significativa do produto interno bruto e também um papel crucial nas exportações do nosso país. Nosso entrevistado é o empresário Aderley José Freire, sócio proprietário da John Deere Minas Verde e também sócio e conselheiro em outras diversas empresas do grupo. Aderley, muito obrigado pela sua presença, é um prazer. Obrigado aí por participar do nosso Elite Podcast Business. Eu é que agradeço, né? Um prazer, uma honra estar aqui falando com vocês, né? Natanael, Luciano, prazer conhecer vocês e muito bom poder bater esse papo, né? Vamos ver o que podemos construir. Tenho certeza que vai ser excepcional e nós que agradecemos a sua presença. Bom, e antes de começarmos o nosso podcast, eu não poderia deixar de lembrar também dos nossos patrocinadores, que é a Laut, né, Express, cerveja de qualidade, a Pilsen deles é super premiada e além da cerveja Pilsen, tem outras cervejas também, tem gin, tem cerveja para quem gosta de malhar, zero, tudo. Então é para você que quer ter um corpo legal, tem cerveja também para você. E você encontra aí em todas as redes sociais, você liga, pede rapidinho, já chega na sua casa. E eu também não poderia deixar de agradecer o aplicativo de mobilidade urbana 123K. São parceiros aqui do Elite Podcast e o Elite Podcast Business, sempre trazendo assim uma solução mais aprimorada para que nós possamos levar conteúdos melhor até você, tá? Bom, então vamos começar. Eu gosto de fazer uma brincadeira aqui, eu e a Lu, não o Luciano, né? A Lu Vilela. No business, é eu e a WBR. Só que a gente fala assim, vamos começar do começo. Então nós vamos começar do começo, eu quero saber de onde você é, quero que você fale um pouquinho da sua família, como é que é essa tua vocação de estar aqui também em Lavras. Então, de onde você é? Bom, eu sou de Perdões, né? Nossa empresa, nosso grupo empresarial, né, nasceu em Perdões. Estamos completamos mês passado 50 anos. Começamos em abril de 75, né, 2 meses atrás. Então, assim, é uma jornada longa, né, que a gente vem construindo negócios e começamos, né, lá em 1975 como Casa da Vaca, né, que era a nossa primeira empresa, nossa primeira aventura, né? Eu acho que cada empresa é uma aventura nova. São ares novos, né? Nossa. Então, nosso primeiro negócio foi a Casa da Vaca, né? Foi lá em 1975, foi meu pai que começou, né? Começou o negócio. Tinha 7 anos de idade, né? Em 75. Então, assim, foi o começo, né? Então, eu moro em Perdões, a família toda é de lá, né? E hoje tem aqui a Minas Verde, que é a sede aqui em Lavras, né? Então, tem a viagem para Lavras sempre, mas é tranquilo. Custódio, meu irmão, que está aqui
cuida da operação no dia a dia, né? Eu atuo e participo com ele das decisões, muito olhando para o lado estratégico de negócio, né? Mas hoje, assim, a sede da Minas Verde está aqui, da Realville, que eu cuido diretamente, está lá em Perdões, né? Que é a nossa urbanizadora, né? E assim, nesse meio aqui, né? Então, assim, a atuação nossa hoje é sul de Minas, né? São 200 e poucas cidades, né, que a gente atua como Minas Verde, como Realville a gente atua em 7, 8 cidades, né? Então, assim, estamos aí nessa região, né, e fazendo negócios nesse meio aí. Não dá muita dor de cabeça, não? Porque, que nem você estava falando aí, ó, vou falar aqui: Alfenas, Arcos, Boa Esperança, Lavras, Oliveira, Passos, Pouso Alegre, São João del Rei e Três Corações. A equipe tem que ser bem estruturada, né, Aderley? Esse é o pilar do pilar de tudo, né? É a equipe, é o time, as pessoas, né? Então, assim, a gente tem um time muito bom, tem pessoas muito bem preparadas, né? E que é o que suporta negócios, né? Hoje nós somos próximo de 600 pessoas, né, no grupo, nas empresas, né? Então tem que ter gente boa, tem que ter pessoas capacitadas dentro de cada área, Cada né? setor tem que ter um ali. Tem que ter pessoas boas. E qual que é a sua história, a história da sua empresa, assim? E como que você se tornou, eu não posso dizer, acho que eu posso, um vendedor da John Deere? Como é que é isso? Olha, vamos começar pela história, depois nós Vamos, chegamos você vamos, como vendedor. vamos. Então, assim, a nossa empresa, né, lá em 75 começou como Casa da Vaca, né? É, eu comecei na empresa, eu tinha 10 anos de idade, né, que eu comecei a atuar ali com meu pai, trabalhar e, né, tinha que trabalhar. Eu fui o quinto funcionário da empresa, né? Olha. Na época a empresa estava começando, era pouquinha gente, né? E daí começamos a fazer negócio e começamos a buscar maneira de fazer isso crescer, de expandir, né? De fazer assim, o cliente ser bem atendido, né? E de buscar diferenciais. Então, desde sempre, né? Essa é é o nosso desafio, a nossa busca, né? De fazer com que o cliente enxergue valor nas nossas empresas. Então, a gente sempre está pensando o que eu faço para o cliente nos valorizar, né? O que eu faço para mim tá dentro do negócio do cliente gerando valor, né? Se eu não gerar valor para ele, nossa relação, né, no negócio Minas Verde, John Deere, é B2B, né? Hoje empresas, ninguém compra um trator para fazer turismo nem nada, é para trabalhar, né? Então, assim, a gente vende bem de produção. Então, assim, a gente tem que gerar valor, né? E a gente busca marcas, parceiros, selecionamos tudo que a gente faz olhando como que eu posso contribuir com o negócio do nosso cliente. Isso para nós vem lá da nossa origem, né? Sempre pensando dessa maneira. E aí fomos fazendo negócio, né? Eu estou na empresa desde 78, né? E aí logo depois meu pai teve alguns problemas de saúde, eu já assumi a empresa com 17, 18 anos, eu já conduzia o negócio e vem de lá para cá, né? E aí nós começamos a abrir filiais da Casa da Vaca, chegamos a ter 6 lojas. Depois nós mudamos para atacado e distribuição, né? Que a gente também chegou a atuar em Minas, Rio, Espírito Santo, né? E depois nós começamos negócio de máquina em Minas Verde e vem fazendo negócios, né? Depois vem a parte de loteamentos, né? Urbanismo, né? E agora tem outras empresas, outros negócios nascendo e crescendo aí também, né? Então, assim, a história é mais ou menos essa, né? Meu pai antes de começar o negócio, ele era produtor rural, né? Então, assim, a nossa origem, eu nasci no sítio, né? E fui criado nisso, com 7 anos de idade que eu fui para a cidade, né? Então, meu pai, né, começou a vida e fez tudo, começou lá como produtor, né? Então, quando nós começamos o negócio, a empresa, né, ele já tinha essa experiência como cliente, né? Como usuário do que ele estava vendendo. Então, isso ajudou muito a gente a moldar a empresa para o cliente, né? E essa questão também de ver, né, Luciano? O pai, né, como um empreendedor, nós estamos falando aí de 50 anos atrás, depois passando toda a responsabilidade para o filho. Essa questão de você ter cliente também e ter colaboradores também que fazem parte de uma empresa sólida é de suma importância.
Com certeza. Acho que primeiramente parabenizar, né, a Derlei por toda a trajetória. Nós atuamos em diversas empresas tradicionais e familiares e a gente sabe que tem os pontos positivos, mas tem os pontos desafiadores também de conciliar, né, a atuação ali com irmãos, com pai, com filho, né, sobrinho, enfim, para a gente ter um plano de sucessão também. Né? Eu sempre digo que no final a empresa tem 3 caminhos, né? Ou ela é sucedida, que é o que a gente busca, ou ela é vendida, caso tenha uma boa oportunidade, ou ela morre. Né? Então, quando a gente vai pelo caminho do plano de sucessão, é bem interessante. Bom, além de parabenizar por essa questão da empresa familiar, eu vejo que tem que parabenizar pelo tamanho, né, que vocês chegaram hoje, né, 600 colaboradores que você citou, é um impacto muito grande. E conversando com os empresários que até nos cobraram, né, da gente voltar a fazer esse podcast, porque é muito importante para esse pequeno empresário ele entender a trajetória, né, de quem passou pelas mesmas dificuldades que eles estão passando hoje, mas que conseguiram superar essa barreira do crescimento. Né? E aí eu queria te perguntar sobre isso. Né? Quais foram os principais obstáculos ali que você enfrentou nessa transição de um pequeno negócio para se transformar no que é hoje o grupo? Eu falei para você, é técnico, né, cara? É técnico. Primeira coisa, assim, muito trabalho, né? Muita dedicação ao negócio. Né? Empresa pequena não cresce se não tiver dono dedicado a ela. Né? Olhar para o negócio, né? E estar ali pensando dia e noite como é que eu melhoro esse negócio, como é que eu posso fazer isso ser relevante para mais cliente. Né? Porque a essência de tudo é eu ter mais clientes me comprando e me conhecendo e usando o meu produto. Sim. Né? Você falou da cerveja e quanto mais pessoas estiver tomando a cerveja, mais a cerveja vai vender, mais ela vai fabricar e mais ela vai valer, mais ela vai gerar resultado. Então, assim, isso serve para qualquer coisa. Né? Então, assim, o que a gente sempre foca e trabalha, poderia falar que um dos pilares, né, uma das coisas assim que eu acredito muito, né, a empresa é do tamanho da capacidade de venda dela. Né? A empresa, claro que se ela não se estruturar para suportar essa quantidade que ela quer vender, né, ela não vai conseguir ficar no mercado. Mas a empresa, ela é do tamanho dessa capacidade de venda com resultado. Né? A empresa tem que dar lucro, a empresa tem que fazer negócio rentável, né? Negócio sustentável. A empresa que não dá lucro, ele é ruim para o funcionário, ele é ruim para o fornecedor, para o cliente, para a comunidade, para todo mundo. Né? Ela não vai crescer, ela vai ficar ali atrapalhando o mercado, os concorrentes a prestar um bom serviço, né? Porque ela vai ficar vendendo preço, vai ficar ali, né, sendo um problema no mercado. Né? Então, assim, a empresa tem que gerar resultado, tem que dar lucro. Né? Então, assim, é claro que para isso você tem uma série de coisas que fazer, né, que preparar pessoas para atender bem seu cliente, né? Aí, né, e isso faz com que a sua empresa seja mais relevante para o cliente, que faz ele comprar mais e falar para os outros, e aí vem outros clientes, né? Então foi assim que nós criamos e desenvolvemos negócio, né? Então, assim, quando nós começamos a Casa da Vaca lá em 75, né, tinha 2 funcionários, né? Então, assim, foi a partir disso, né, e trabalhando, ampliando base de cliente, ampliando a área de atuação, né, nós chegamos a ter, nesse caso de lojas de varejo, né, chegamos a ter 6 lojas, né, com milhares de clientes. Então, assim, aí chegamos a ter nessa época 150 funcionários mais ou menos dentro dessa operação, né, de loja agropecuária. Então, assim, é isso que a gente aprendeu e é isso que a gente vem replicando e fazendo. Né? Tá aí a Minas Verde, que hoje é a maior empresa nossa, nós temos que fazer a mesma coisa, o conceito é o mesmo. Nós precisamos fazer com que o mercado, com que os clientes vejam valor no que a gente oferece, no que a gente faz, no que a gente entrega. Para isso, é claro, eu preciso de um time muito bom, pessoas qualificadas, pessoas treinadas, que é um dos pilares que a gente acredita muito, né? Qualificar, treinar pessoas. Hoje nós temos 3 escolas de formação de pessoas para o nosso negócio, né? Tanto técnico, mecânico na Minas Verde, quanto pessoa na área de irrigação, né? Pessoa para fazer a montagem da irrigação, né? Que são técnicos,
E nós estamos agora com uma escola também de pedreiros, né, na nossa construtora, na nossa urbanizadora. Porque é mão de obra que a gente precisa ter e ter qualidade. Não adianta só ter lá, tem um técnico, um mecânico, vai lá e conserta uma máquina, no dia seguinte tem que voltar para consertar de novo. Isso para nós não serve, né? Então, nós precisamos ter pessoas boas fazendo o trabalho certo da primeira vez. Isso a gente aplica em tudo. É interessante, né, a gente ouvir esse tipo de comentário, que o visionário está aí, né? Ele está expandindo a empresa, já tem uma marca consolidada, são 50 anos, isso não é brincadeira. Isso já prova a importância no mercado e é um prazer para o nosso município, com certeza, ter a sua família, ter os seus colaboradores aqui, porque é aqui que você está demonstrando a qualidade e o profissionalismo das empresas, né? Aí o Luciano citou pouco mais de 600 funcionários. Um cliente satisfeito vai te trazer outros clientes para a empresa, né? E a capacitação dos colaboradores é o que dá o up da empresa. É quem, é quem atende o seu cliente. Existe essa preocupação muito grande de vocês, então? É o dia todo. A nossa preocupação é selecionar as pessoas, né? Recrutar, selecionar as pessoas certas para cada função, para cada cargo, e treinar elas, qualificar, né? Para que ela possa entregar o melhor, né? Que nós temos para o nosso cliente. Pode ser segredo para o sucesso? Você ter bons colaboradores? Com certeza. Nenhuma empresa será boa se não tiver um time muito bom. Isso é a primeira coisa. É claro que precisa de fornecedor, parceiro, né? Você precisa construir parcerias de longo prazo, parcerias com empresas sólidas, empresas que tenham o mesmo interesse seu, a mesma identidade sua, né? De mesma visão, né? Né? De crescimento, de empreendedorismo, de ética, de responsabilidade, né? De tudo isso. Não. Perfeito. No final das contas, as empresas são feitas de pessoas, né? Então é tudo sobre pessoas. Não adianta você saber somente sobre os números ou saber somente sobre as pessoas. E aí que entra mais uma pergunta, né? A gente acredita e concorda que o foco tem que ser inicialmente em vender e entregar para o cliente, né? O foco no cliente mesmo, e atender as expectativas deles. E aí na parte de gestão, né, a gente enxerga que a empresa cresce, depois ela se organiza, cresce e organiza. Também não adianta a gente ficar organizando demais se não crescer, que é igual você falou, aí você não vai ter margem de lucro para pagar bem seus funcionários, né, para reinvestir no negócio. Mas falando sobre números, sobre indicadores. Hoje, qual que é o indicador principal? Né? O que você, todo dia você analisa, né? Um número que ele não sai ali da sua cabeça, igual você citou, né? A gente que é empresário é 24 horas por dia. Você está sonhando e tá pensando no negócio, né? Então, acho que o foco tem que ser nas pessoas, tanto os clientes quanto os colaboradores, mas sempre tem aquele número que a gente não deixa de olhar. Olha, assim, a gente trabalha bastante, assim, governança no negócio, né? Então, a gente tem, assim, centenas de indicadores, né? Que a gente tem para cada lugar da empresa, cada área, nós temos um conjunto de indicadores, né? Mas a empresa, assim, a essência do dia a dia, né? A operação diária, né? Nós temos um orçamento, que a gente define um orçamento anual, né? De acordo com análise de mercado, com resultados anteriores, com custos, despesas, receitas. A gente passa meses olhando para isso, né? Construindo um orçamento, e mensalmente a gente olha para esse orçamento, para o orçamento do mês. Olha, agora eu estou olhando o orçamento de julho, ver se tem alguma coisa que eu melhorar, o que fazer nele, olhando o que eu fiz em maio e apurando, vendo o que deu de possível desvio, e estou executando de junho. Né? Então nós tá olhando 3 indicadores, né? E ali é receita, venda, né? Venda de todos os canais, de todas as maneiras, despesa, que vai gerar resultado. Então, assim, a gente controla a despesa diariamente, né? Receita, a gente olha isso todo dia, né? Se vamos atingir o objetivo nosso, né? Porque através desse objetivo de receita que eu sei quanto eu posso gastar. Né? Se eu não atingir a minha receita e eu gastar o que eu tinha previsto gastar, eu vou ter resultado negativo, ou não vou ter resultado suficiente para
custear e para fazer com que a empresa seja sustentável. Então, assim, esse equilíbrio, né, que a gente olha ele todo dia. Mas tem outros indicadores, indicador de turnover, indicador de satisfação de cliente, né? Indicador onde é possível, a gente olha market share. Então, assim, tem uma série de indicadores que a gente acompanha com frequência, inadimplência. Então, assim, tudo a gente está ali equilibrando, né, e olhando para a gente construir o resultado, né, que é o final do mês. Você vai olhar lá quanto de EBITDA você gerou, quanto de resultado líquido, quanto de receita líquida, quanto de receita bruta, e vai olhar o negócio, né, para ver, olha, o resultado foi satisfatório, foi suficiente, onde que nós poderíamos melhorar, onde que a gente podia ter sido melhor do que fomos, e o que vamos fazer para frente para fazer com que isso dê mais resultado. E outra coisa que a gente trabalha muito, né, diariamente quase, é questão de gestão de projetos, né? A empresa ela vai melhorar a partir de melhorias, a partir de novas iniciativas, né? Se eu fizer o que eu sempre fiz, eu vou ter o mesmo resultado de sempre. Se eu quero que a empresa cresça, se eu quero que ela traga coisas diferentes, eu preciso ter uma gestão de projetos, eu preciso estar ali olhando para, né, para projetos que vão me levar a uma situação diferente, né? Então, assim, a gente olha muito para isso, acompanha isso muito, muito perto também. Hoje, assim, bem mais fácil acompanhar isso, com os BI, né, com todo o sistema de informação. Hoje se tornou bem mais fácil, mas isso lá na década de 90, a gente já tentava acompanhar, né, só que não tinha o que tem hoje, né? Então, acompanhava no caderno que dava. Perfeito. Ô, Aderley, me fala uma coisinha. Aproveitando a sua vinda, eu queria saber qual que é a sua visão para o agronegócio aqui no Brasil e também no exterior. Olha, o agronegócio, né, tem um presidente da John Deere que sempre brincava, né? Enquanto os menininhos nascem com boca, né, o agronegócio está crescendo. É verdade, é verdade. Então, assim, uma coisa essencial, né? Produzir alimento e produzir energia. O agronegócio principalmente no Brasil, né, que nós temos todas as condições climáticas, né, e tudo que torna o Brasil o maior produtor de agro do mundo, né, fica entre os maiores em todas as culturas, né. Então, assim, eu acho que para o Brasil o agronegócio é uma necessidade, né. Entre governante que entrar, entre quem entrar, pode às vezes dedicar um tempo, um esforço maior para o agronegócio, em outros momentos não, mas não vai tirar a força e a vocação brasileira, né, de produção no agro. Então, isso eu acho que tem sempre crise, né? Um produto baixou, o outro subiu, mas sabe, tem sempre ali, sempre tem boas oportunidades, bons negócios, né? Então, assim, o agronegócio brasileiro é algo que ainda vai crescer muito, né? Que ainda vai expandir em termos de quantidade de produção, em termos de volume de venda, né, do Brasil, né, de exportação. Assim, eu acredito muito que, né, e quanto ao global, né, sim, nós também a tendência ou a necessidade é né, de produzir cada vez mais alimento, né, porque à medida que as pessoas têm dinheiro, elas vão consumir mais. Então você pega o consumo da China nos últimos 30 anos, multiplicou. Você tem outros países pobres que estão, né, tentando fazer uma base melhor também, que vai consumir, a população só cresce. Então, assim, eu acho que o agronegócio a gente tem muita confiança de que tem uma longa jornada pela frente. Claro que sempre tem crise, sempre tem problemas aqui e ali, problemas climáticos, sofre de muitas influências, né? Mas eu não vejo o agronegócio como algo que vai colapsar sei lá, enquanto eu tiver vida. Acredito com certeza que nós vamos ter um agronegócio forte, né, e robusto. E só aproveitando essa questão do agronegócio, como é que você faz uma avaliação também do agro em relação à economia brasileira? O agro, para mim, ele continua sendo a principal força do Brasil e com tendência a crescer, com tendência a ser cada vez mais relevante, né? Porque à medida que vai se estruturando no Brasil as regiões produtoras, né, que vai se estruturando, né, a estrutura do país mesmo, né, rodovias, silo, portos,
né, que isso vai se estruturando e vai conseguindo crescer a produção brasileira. Eu acho que isso vai ao longo dos anos, ao longo de anos, décadas pela frente aí. O Brasil é o país do futuro, né? Eu escuto isso sempre desde quando foi. eu nasci. Porque eu acho muito interessante eu poder extrair alguma coisa sobre o agro com você. Porque quando nós chegamos aqui em Lavras, né? Quem está vindo de São João, de Tiradentes, aqui nessa entrada da zona sul da cidade, a gente vê a John Deere ali. Então a John Deere chama muito a atenção da gente. E a gente vê o tanto de equipamentos que tem lá dentro e o tanto de funcionário que a gente vê aí circulando. Obviamente que não é só em Lavras, a gente vê em todo local, tem um carro de vocês. E a gente liga vocês diretamente ao agronegócio, né? Porque vocês têm produtos para atender toda essa fatia do mercado, né? Que é uma baita de uma fatia, né, cara? A mecanização, né, que é uma necessidade cada vez maior, a mecanização e agora indo para automação, indo para outras, né, aprofundando cada vez mais, né? A mecanização é algo fundamental para a produção, né? Não só para o agro, mas para a produção. Mas principalmente no agro. O agro são grandes áreas, uma logística às vezes não tão simples, né? Que você precisa de equipamentos grandes, equipamentos complexos, né? Então, assim, a John Deere ela tem um mix de produto para quase todas as culturas, para quase todas as necessidades, né? E o desafio é fazer isso, né, ser bem usado lá no campo, né? Ensinar, né, é outro desafio nosso, né, que é ensinar ao nosso cliente e aos funcionários dele a usar corretamente, né? A gente dá muito curso para cliente, muita coisa ensinando, né, o operador lá na fazenda a usar o produto corretamente. E também temos pessoas no nosso time que vai nas fazendas da consultoria, né? Porque aí tem, né, consultoria, não concordo com você. Mas é importante ter esse papel. Porque assim, dentro de uma estrutura de produção qualquer, né, você vai ter pessoas, processos, né, e você vai ter equipamentos e estrutura, né? E quando você muda um equipamento ou uma estrutura, você tem que alterar o processo e você tem que qualificar as pessoas para usar esse equipamento. Tá? Então, e isso não é natural, né? A pessoa chega numa fazenda, tira uma colheitadeira que colhe, né, um volume por hora, por dia, coloca uma que colhe 50% a mais e quer manter a mesma estrutura. Não, vai precisar de mais caminhão, vai precisar de mais estrutura. E a tecnologia também, puxa, evoluiu muito. Né? Precisa de um profissional competente atuando na área para acabar ajudando. Então, toda vez que a gente faz uma negociação dessa com o cliente, né, nós precisamos ajudar ele a pensar no processo, né, e nas pessoas dele. Então, assim, isso aí para a gente ajudar o cliente a tirar mais resultado com aquela máquina, para que ele possa depois crescer e comprar mais máquina nossa. Essa tecnologia não é muito velha, porque transformou muito, né? Os tratores eram ali, você batia a chave, não tinha só os medidores de óleo, combustível. Hoje não. Hoje a tecnologia está ali totalmente, a John Deere super high-tech também, está sempre aí se aprimorando e buscando. Isso também gera uma certa preocupação para o empresário do setor, né? Porque você vai acabar tendo que qualificar já os profissionais da empresa. A tecnologia está aí ou esse processo vem crescendo? A tecnologia está dentro disso tudo, né? Então, assim, não tem como separar a tecnologia. A tecnologia ela está dentro de tudo hoje, né? Aí, assim, pensando para o outro lado, né? Se você pegar um Fusca, uma Brasília lá da década de 70, né? Que tecnologia que tinha nela? Você dava a partida, passava a marcha, dirigia o volante. É o que tinha, né? Se você pegar esse carro e comparar com o que tem hoje, né? Com um carro novo hoje que sai de fábrica aí, né? São duas coisas muito diferentes. A mesma coisa é o trator. O trator que tinha lá atrás, na década de 70, era igual esse Fusca, essa Brasília. E o trator que sai hoje, você pegar um Tesla aí, pegar um carro tecnológico, né? Tá no mesmo. Então, assim, a comparação acho que é muito, muito próxima uma coisa da outra. Sim, eu tenho algumas amigas e amigos do município de Campo Mourão, lá no Paraná.
Então lá tem uma cooperativa muito interessante que chama Coamo. Sim. Então a minha amiga, dentista, a Gra, ela abandonou a profissão para se dedicar à lavoura. O pai já é um agrônomo super capacitado dessa cooperativa. Então, às vezes eu vejo ela em uma colheitadeira ou dirigindo um trator, mas ela não está dirigindo, ela chega, programa dentro da rota e faz isso. Então, isso é uma coisa que veio trazer o agro mais lá em cima. Então, veio arrebentando assim o mercado brasileiro, ele vem com essas tecnologias e vem se tornando cada vez mais interessante até para quem não conhece. Então, quer dizer, é uma coisa bem high-tech, né? E está entrando em todas as áreas de cultivo do Brasil. O senhor acha que essa demanda de equipamentos agrícolas, ela supre as necessidades do mercado atual? Supre, Supre. né? Supre, sim. O maior desafio hoje dessa inserção dessa tecnologia no campo é as pessoas lá do campo fazerem o uso dela e colocar essa tecnologia em prática, né? E fazer isso dar resultado. Então, o maior desafio, voltando às pessoas, né, lá do começo, é lá no campo a máquina ser usada, né, e a pessoa conseguir, né, ali Extrair operar ela de maneira correta, usar toda a tecnologia que ela está ali embarcada, né, colocar as informações corretas, porque se ele estiver lá esparramando, fazendo lá uma operação com calcário e falar que está fazendo com fertilizante, né? Então eu preciso da informação, né? O que ele está fazendo realmente ali? Se ele está lá pulverizando um fertilizante ou um defensivo, são coisas diferentes. E a operação é a mesma, é um pulverizador que está ali pulverizando. Então assim, precisa dessa informação, precisa de informação correta, para que possa usar essa informação para tomada de decisão. Eu achei bem interessante essa dinâmica de vocês de não só oferecer o equipamento, a tecnologia, mas instruir e treinar. Porque é como nós, né? A gente oferece as ferramentas de gestão, mas se o empresário, o colaborador do empresário não souber operar a ferramenta de gestão, ela não vai se transformar em resultado. E eu gostei bastante, Derlei, quando você responde a pergunta ali do indicador, que você citou a gestão financeira, né? E esse, sem dúvidas, é um dos principais desafios do pequeno empresário. Ter a transparência ali, a organização, né, para você ter um demonstrativo de fluxo de caixa, depois você ter uma DRE, né, no regime de competência, e a partir disso você ter essa previsibilidade, né, com o planejamento orçamentário, para que de fato a empresa seja sustentável financeiramente. E junto com isso, foi bem interessante a pergunta também do Nath, no sentido do agronegócio e a questão da instabilidade econômica que a gente vive não só no Brasil, mas no mundo, né? Então o agro ele recebe impactos diretamente do mundo inteiro, seja por guerras, por pandemias, por desastres naturais e por aí vai. E a minha pergunta, né, para você vai de encontro com essa questão da gestão financeira, que para mim é um dos pilares que gera, né, a maior taxa de mortalidade das empresas no Brasil, mas uma outra vertente que eu vejo, né, não sei se você concorda, é que muitos empresários, às vezes, eles ficam presos às circunstâncias. Então, se o país está mal economicamente, a minha empresa está indo mal porque o país está indo mal. Eu não estou conseguindo contratar mão de obra, né, porque não está tendo disponibilidade de mão de obra das gerações novas que estão tendo. Então, fica muito preso às circunstâncias, mas, às vezes, deixa de ter autorresponsabilidade sobre aquilo que está dentro do nosso controle. Como que é para vocês trabalhar com isso? Num cenário que ele tem uma tendência de sempre melhorar, né? Mas ele oscila, né? Então, quando você vai fazer um investimento, será que realmente está no momento certo de fazer esse investimento? Né? Ou não? Né? Será que eu aumento minha equipe ou eu enxugo mais? Então, assim, como que você trabalha dentro dessa questão de trazer a autorresponsabilidade para aquilo que está dentro do controle de vocês? Começando aqui, né, você falou de empresas pequenas, realmente a empresa pequena ela tem, para mim, o principal problema, o desafio, ela está dando resultado? Ele conseguir medir, né? Porque às vezes não tem tempo de ficar ali anotando o que eu vendi, quanto custou, o que gastei, né? De ficar ali contabilizando e fazendo de uma maneira
que ele consiga enxergar no final do mês que resultado que eu produzi, né? O que eu fiz, né? A empresa está crescendo ou não, né? Então, assim, claro que além dos números financeiros, tem que olhar outras coisas. Mas se o financeiro não der lucro, se não pagar as contas, se não for sustentável, não adianta olhar para mais nada. Não adianta olhar para satisfação de cliente, satisfação de funcionário, nem ninguém. A empresa tem que ser rentável. Então, assim, eu acho que esse ponto ele é fundamental e as empresas pequenas erram muito nisso ou desprezam isso, né? Isso, para mim, é a coisa, é a essência da empresa, é o oxigênio, né? Se a empresa está ali respirando, para mim esse é o oxigênio dela. Ela precisa medir resultado, precisa enxergar o que eu estou fazendo. Todo mês está lá, por mais simples, por mais... Isso dá para fazer em caderno, não precisa falar... Hoje tem Excel muito fácil, né? Mas dá para fazer no caderno, né? Não precisa coisas complexas, né? Empresa pequena e, claro, precisa fazer isso e precisa vender, né? Então, assim, eu acho que esse controle financeiro, né? Para mim, ele é a coisa mais importante de qualquer empresa, de qualquer porte, mas principalmente das pequenas. Por quê? Porque ela ainda está com um negócio em formação, um negócio em desenvolvimento, né? E indo agora para as crises, né? Nós passamos por todas as crises, né? Desde 75, né? O que não falta no Brasil é crise. Conseguimos crescer em todas elas, né? Olhando e aproveitando, enxergando o que aquela crise estava trazendo de problema. O problema é para todos, né? Para mim, meus concorrentes, para todo mundo, né? E a gente saber o como fazer aquilo, né? Como a gente trabalhar fazendo com que aquele problema seja menor para nós do que para os outros. E conseguimos crescer em todas elas. Lá no Zé Sarney, lá em 86, 88, sei lá. Collor tomou o dinheiro do povo em 90. E 92, eu acho que foi. Então, assim, tudo isso aí a gente conseguiu, né, contornar e crescer em todas elas. Nunca tivemos, né, nenhum problema com nenhuma delas. Claro que todas trazem ali uma apreensão, um medo e risco, né? Claro, a gente faz uma gestão de risco frequente, né? Olhando o tempo todo. Quais são os riscos que os nossos negócios estão correndo, né? Que tipo de coisa que pode vir acabar com esse negócio, e nós estamos sempre analisando, avaliando. Temos comitê de auditoria, fazemos análise de risco fiscal, risco trabalhista, risco meio ambiente, risco de todas as espécies, né? Então, assim, olhando para o negócio, para a gente ter isso muito claro, para que chegou crise, né? Chegou Covid em 2020, né? Vamos lá, ficamos ali 2 meses olhando, entendendo para onde ia, o que ia acontecer, mas em momento nenhum paramos. Como é que a gente faz? Vamos desenvolver ainda mais nossas estruturas de atendimento por telefone, site, e-mail, por todas as formas. A gente já vem desde 2010, 12, né, trabalhando em implantação de call center, de estrutura, né, para ter outros canais, né, para ter outros canais de acesso ao cliente. Então, assim, vamos fortalecer e organizar isso tudo e buscar crescer, e continuamos crescendo. Wanderley, mas não deve ser fácil, né? Passar por uma crise com bastante colaboradores. Isso aí tira a noite de sono, dá umas gripes, dá uns negócios, né? Não é fácil para ninguém, né? Nossa, porque você fala, saímos fortalecidos. Ok, a gente entende. É uma empresa consolidada, é um nome forte, já tem um embasamento cultural dentro da perspectiva de crescimento de uma empresa, mas um empresário passar por uma crise, isso aí tem que estar com os 2 pés no chão e ainda amarrado na terra, né? Não pode estar amarrado demais, não. Não pode, porque tem que voar também, né? Mas eu gostei da resposta, porque eu vejo que toda dificuldade, ela traz a semente de um sucesso correspondente, né? É o crescimento. Depende de como você enxerga ela. Então, às vezes uma dificuldade momentânea, ela te gera ali, igual você falou, deixa eu analisar com maior criticidade os riscos do meu negócio, o que pode me derrubar, e a partir disso sai uma inovação, sai um produto novo, né? Sai um serviço novo. Então eu acho isso bem interessante. E aí, entrando um pouco nessa questão da dificuldade de nós, né? Agora falando como seres humanos mesmo, de gerir essa ansiedade, às vezes, esse estresse.
e ao mesmo tempo conciliar o trabalho, né, que você tem como gestor com a vida pessoal, com a vida familiar. Conta pra gente aí como que é a sua rotina, né? Porque a gente sabe que você não tá só em um, né? Tem diversos negócios, tá envolvido ali. Fácil não é, né? Isso aí eu tô tentando aprender. Eu acredito que não existe uma fórmula, né? Esse aí eu acho que você vai ter que chamar outros para conversar com você. É importante as pessoas que estão próximas a nós serem melhor do que nós, né? Praticamente. E porque também, assim, hoje em dia tem muito guru de internet que fala que você pode ir do 1.000 ao 1.000.000 em menos de 30 dias assistindo um curso lá que você vai pagar 5 mil reais. E isso não existe, né? Pode ser que aconteça um caso em milhões, como se ganhasse na loteria, né? Mas via de praxe, o empreendedor ele tem que ter essa dedicação maior e tudo mais. Né? Dinheiro não vem fácil. Eu já vi os consultores de internet aí falar que trabalha 30 horas por semana. Eles não trabalham, né? Faz o 1 milhão em 30 horas por semana. E fala, tá bom, eu não aprendi, né? Eu trabalho 15 horas por dia. É isso desde os 10 anos de idade. Então, trabalhar. Mas é interessante isso também, porque até quando a gente vai fazer um trabalho, né, para uma empresa, que um dos principais motivos, né, que levaram ela a contratar a WBR é reduzir a carga de trabalho do empresário e tudo mais, eu sempre falo, o nosso objetivo não vai ser reduzir a sua carga de trabalho, é fazer com que você trabalhe de forma mais inteligente, né? De uma maneira que a carga de trabalho que você está depositando gere um resultado financeiro que pague ali o tempo que você está dedicando. Então, esse equilíbrio que a gente fala não é um equilíbrio, né, de trabalhar menos às vezes, né? Pode até reduzir um pouquinho, né, a depender ali de como está o contexto atual da pessoa. Mas eu falo que se você quer alcançar grandes objetivos, é necessário ter essa dedicação acima da média, né? Porque senão você fica na mediocridade ali. Então... Eu não aprendi esse negócio de equilíbrio, não, tá? Então vocês vão ter que chamar algum outro para conversar aí. Eu acho que ninguém aprendeu ainda, viu, meu irmão? Eu acho que ninguém aprendeu. Eu também não. Essa questão hoje de ser um empresário no Brasil hoje tem os seus prós e contras, isso a gente sabe das dificuldades, mas eu queria saber de você, Aderley, como é que você avalia o impacto da variação cambial e da inflação também, né, nessa questão do agronegócio, na questão brasileira? Como é que você avalia? Na questão brasileira, né, a inflação, para mim, ela é a medida do empobrecimento. Né? Porque quanto mais tem inflação, menos eu consigo comprar com o meu dinheiro. Né? Então, assim, eu acho que está atacando, né, o bem das pessoas, atacando, assim, é uma irresponsabilidade, né, o que vem sendo feito, né, de gastar cada vez mais. Com isso eu gero uma inflação, gero mais impostos, né, porque a inflação brasileira tem duas coisas hoje, dois fatos geradores, né, e um deles é impostos. Né? À medida que eu cresço imposto, eu cresço inflação, porque quem paga o imposto é o consumidor. Qualquer imposto que o governo colocar sobre a minha empresa, eu vou ter que repassar para o consumidor. Não existe eu tirar do resultado da empresa. Isso vai para o consumidor. Às vezes não vai no primeiro momento, mas vai. Né? Então, assim, quando o governo gasta muito e tem que arrecadar muito, né, ele vai causar esse empobrecimento no povo, né? E isso aí, a inflação, ela pesa em quem, né? Se um tem um salário de 10 mil e ele gasta 8, né, ele pesou a inflação dele, a inflação é sobre consumo, né? Sim. Então ele pesou a inflação dele sobre 8, sobre 80% da renda dele. O outro tem uma renda de 100 mil e gasta 20, ele pesou a inflação sobre 20% da renda dele. Então um é 80%, o outro é 20%. Agora, se eu ganho 4 mil reais e gasto os 4, a inflação foi sobre 100% do meu salário. Então, assim, a inflação para mim ela é o mal que tem, o mal do país, de qualquer lugar, para mim é a medida do empobrecimento. Talvez essa seja só um complemento da primeira pergunta que eu fiz para você, essa pergunta anterior, a gente falando de imposto, alguma coisa assim, mas quais são os desafios que você vê do nosso país
para alcançar assim um patamar máximo do seu potencial? O que está faltando para nós? O que falta para todo mundo? Para o empresário, para o político? Como é que você vê essa questão? Pode falar? Pode, pode falar, pode falar. Eu acho que falta honestidade, né? Falta olhar para o bem público, para a coisa pública, né? Pensando que ali eu não estou administrando a minha casa ou a minha empresa, estou administrando uma coisa que é de todo mundo. E que está ali, que eu arrecado o dinheiro, é para retornar para as pessoas, para fazer o bem para elas, para ajudar. Se eu não posso fazer o bem com esse dinheiro que ela me dá, então deixa o dinheiro com ela. O governo acaba com a estrutura dele, deixa o povo lá. Agora, se o governo não vai oferecer saúde, não vai oferecer educação, não vai oferecer segurança, então para que arrecadar? É só para agradar os amigos? É assim, um negócio... eu sou bem crítico e bem inconformado com essa situação, que o país vive, né? Que então, o país não é só o país, não, é o mundo hoje, né? Tá assim, numa situação bem complexa, né? Mas vivendo aqui no Brasil, né? A gente vendo o nosso dinheiro que a gente arrecada de impostos ser usado como é usado, é muito triste. não sei se vai poder responder isso que eu quero te perguntar, mas você tem tratores de alta tecnologia, implementos agrícolas, colheitadeiras enormes lá, top de linha. Essa situação hoje que o nosso país enfrenta prejudicou as vendas? Sim, né? Se olhar para o mercado, nos últimos 3 anos, né? Nos últimos 2 anos, o mercado está diminuindo de tamanho, retrocesso. né? Tá vendendo menos máquina, né? No geral. A gente não teve tanto impacto em nós, porque acabamos tomando do concorrente, né? Sim. Mas o mercado, no modo geral, tá caindo. A região sul de Minas também é uma região abençoada, né? Porque assim, a gente tem muitas culturas, né? Região que chove bem, então assim, é um lugar que tem uma dinâmica diferente de outras regiões que tem monocultura, né? Que tem regiões aí que a soja representa 80% da produção, 70%. Então assim, o sul de Minas não tem isso. No sul de Minas você produz soja, você produz milho, você produz café, você produz vinho, você produz... Tem de tudo no sul de Minas, né? Gado, leite, corte. Azeite. Acha de tudo aí. Nós somos capacitados, realmente. Lu, e aí? Tem alguma sugestão aí de pergunta interessante para esse empresário aí, para gente extrair mais coisas dele? Essa questão aí da parte tributária é complicada, né? Quando a gente está analisando ali os demonstrativos, né, das empresas clientes, a gente passa a linha, né, de custo com mão de obra, né, de custo com insumo, né, e você tem os investimentos ali, às vezes, em marketing, em projetos de inovação, e quando chega na linha ali, né, dos tributos, é um valor que a gente não vê retorno, né? Que a mão de obra, se você capacita ela, treina bem ela, te dá um retorno, marketing também, né? A estrutura ali que às vezes você precisa para operar o negócio, os insumos. E dentro dessa triste realidade, né, que nós enfrentamos num país onde a gente não consegue reverter esses impostos, né, em melhorias, como atuar, né, agora falando da habilidade de gestão, né, do empresário ou do gestor, do diretor ali, qual habilidade precisa ser desenvolvida para conseguir driblar, né, essas margens cada vez mais apertadas, né, que você trouxe até para a realidade, às vezes, da gente como um profissional CLT, né, que às vezes ganha 10 e gasta 8, ou o que ganha, né, 100 e gasta 20. Como fazer, né, uma gestão eficiente de uma empresa que cada vez mais vai ter essa margem apertada justamente pela inflação e pela má utilização dos recursos públicos, né? Assim, a gestão, né, a gente tem que estar sempre aprimorando, sempre buscando otimizar o máximo que a gente consegue em termos de custos, de despesa, né? Assim, a gente tem dentro dos nossos valores, né, que a gente carrega conosco, né, que é a ética, que é a responsabilidade. Então, assim, a gente não sonega imposto de forma nenhuma, pagamos tudo que tem que ser pago, claro que paga o mínimo que puder ser pago, né? Vamos olhar todas as leis e procurar ser o mais eficiente possível, né? A gente não paga propina para ninguém, de forma nenhuma, em negócio nenhum, né? Se falar em propina com nós, assim, nós já saímos de ramo de negócio
né, por ou ter que sonegar ou por ter que pagar alguma coisa para alguém que não pudesse ser feita na praça, né? Então, para nós isso assim, é fundamental. Então, assim, a gente olha muito para isso, mas com muita responsabilidade. A gente não quer fazer o que não puder ser muito bem feito, nós optamos por abrir mão, por não entrar no ramo de negócio ou sair dele. Não pensamos muito para tomar essas decisões, não. Isso para nós Nem faz passa parte, pela cabeça, nem não, passa. faz parte do nosso DNA, né? Ética para nós nós não abrimos mão, né? O que chegar, couber aí dentro, Tá bom. estamos conversando e estamos fazendo negócio. Não cabe nós. Show de bola. E para pegar aqui um bate-pronto aqui, né? São 3 perguntinhas que são um pouquinho desafiadoras, mas que eu vejo que pode agregar muito, né, para os nossos ouvintes. Vamos olhar para o passado primeiro, né? Qual que é a principal lição aprendida que você traz nesses anos de atuação, de empreendedorismo, de gestão? Fazer a empresa crescer, ser relevante para o cliente, importante para o cliente, e depois você vai estruturar ela para que ela acompanhe, né? Eu não posso fazer a empresa ficar grande e não ter estrutura, ou fazer estrutura antes dela ficar grande, né? Não adianta alguém chegar e falar, vou implantar governança na minha empresa. Quantos funcionários você tem? 2. Né? Quanto você fatura? Né? Você vai implantar governança para aquele. Você quer governar quem? Né? Então, assim, eu acho que cada coisa na sua hora, cada coisa no seu momento. Né? Vamos fazer a empresa crescer, né? Assim, eu já brinquei muito, né? Vamos criar o problema, né? Ou seja, vamos vender, criar o problema, fazer ela ficar grande, aí depois eu vou buscar a solução, né? Não posso inverter isso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vem fazendo, né? Nós começamos a implantar programa de qualidade na empresa, por exemplo, lá em 96, 97. Né? Começamos lá com o programa de 5S, programa de gestão da qualidade, né? E viemos de lá para cá, mas em 96, 97 a empresa tinha 150 funcionários. Né? Então de lá para cá a gente vem, né, melhorando o sistema de gestão, implantando governança, estamos agora trabalhando com sucessão, estamos olhando para isso tudo, né? Mas agora, não lá no começo. Lá no começo era vamos vender. Levantava cedo pensando quanto ia vender e onde ia vender e para quem e o que ia fazer e como é que fazer isso gerar resultado. Show de bola. Segunda perguntinha, então. Agora, olhando para o presente, qual que é o seu foco hoje? Presente, assim, bem de curto prazo mesmo. Para não atrapalhar a terceira pergunta. O nosso foco, assim, continua sendo, né, o desafio de entender e implantar as tecnologias disponíveis, né? Nosso maior desafio hoje é você colocar as tecnologias à disposição do cliente e ajudar ele a usar, né? Porque não adianta eu ir lá e colocar uma colheitadeira enorme lá e cheia de botão e põe um analfabeto para operar ela. Né? Isso é realidade. Isso eu não estou falando de hipotético, estou falando de realidade. Não, tem com casos certeza. assim. Então, assim, eu tenho que ir lá e falar para o cliente, olha, o seu operador está aí, eu sei que ele nasceu aqui na sua fazenda, está aí com você a vida inteira, é a sua pessoa de confiança, mas nós precisamos pôr alguém que dê conta de operar isso aí. Ou por ele para aprender, o senhor tem que capacitar ele. Capacita ele, ou põe ele em outra área, em outra coisa da empresa, no seu negócio, mas nós precisamos... Né? Então, assim, o desafio é muito esse hoje, né? De entregar a tecnologia já disponível, né? E ensinar e ajudar a implantar e aplicar ela para dar o resultado. Senão não vai dar resultado. Show de bola. E agora, para fechar, o Wanderley, pessoa física agora, hein? Olhando para o futuro, qual que é o seu maior sonho? Aposentar, ué. Não, você não consegue aposentar, não. Já deu para pegar seu estilo, não é de aposentar, não. 47 anos trabalhando, tá bom já, não? Tem que... Mas, assim, fazer uma sucessão bem feita, né? preparar o futuro, né? Tem uma filha trabalhando comigo, tem 2 sobrinhos, né? E tem outros ainda que não estão nos negócios. Assim, organizar as empresas e criar sucessão de uma maneira tranquila, né? Mas que seja feita de uma maneira responsável, de uma maneira que a empresa
possa perpetuar, né? Eu estou aqui agora, mas daqui a alguns anos eu não vou estar aqui, mas as empresas vão continuar aí, se Deus quiser, né? Com os filhos, netos e próximas gerações. Então, assim, a gente hoje está muito olhando para isso, né? Trabalhando com conselho de família, né? E trabalhando de maneira que a gente possa estruturar isso e a empresa possa ser independente de mim, né? Ter a perpetuidade Ela dela. vai estar ali e continuar crescendo, eu estando aqui ou não, né? Então, assim, acho que esse vamos falar, o desafio, é o sonho, né? E continuar ali fazendo uns negocinhos aqui, outro ali, né? Parar não vai conseguir. Eles deixarem eu parar. continuar eles deixarem eu continuar fazendo umas coisinhas, não, como triste. Não, isso vai ser interessante demais. A gente vai ver como é que vai ser o futuro daqui a um tempo, né? Nós estamos chegando ao final do nosso Elite Podcast Business. Eu queria deixar as últimas considerações. Eu queria que você explanasse aí algum pensamento para quem nos acompanha, para nós, para mim, para o Luciano. Assim, o que a gente sempre buscou, né? Sempre prezou muito, né? Por fazer negócios de maneira responsável, né? A gente quer ter empresa sustentável, né? Quando eu falo sustentável, é olhando para tudo, não só para o financeiro, né? A empresa tem que ser boa para a comunidade, para os funcionários, para o fornecedor, para o acionista. Ela tem que ser boa para todo mundo, né? Se ela for boa só para um desses ou para alguns desses, né? Ela não vai ser uma empresa sustentável. Então, assim, as pessoas que estão dentro da empresa saem da comunidade, né? Então, assim, esse relacionamento nosso com a comunidade é sempre muito respeitoso, apoiando e trabalhando e participando de projetos com as comunidades. Eu trabalho muito filantropicamente, né? Sou provedor do hospital lá em Perdões, tem 20 anos, né? E atuo em tudo que me chama, estou lá junto. Até lá. Futebol você está por meio, né? Sou presidente do nosso Independente Futebol Clube lá. Então, assim, procuro atuar e participar muito com a comunidade, né? Então, assim, para nós é muito importante esse equilíbrio, né? Preparar a empresa para ela ser relevante, importante para todo mundo, ser sustentável, né? Então, assim, para ela ser boa para o acionista, ela tem que ser, antes disso, ela tem que ser boa para o resto tudo, né? Porque senão não tem negócio que permaneça e que perpetue. Tá certo. Marderei, muito obrigado pela sua participação aqui no Elite Podcast Business. Eu quero agradecer também o Luciano Zacchia, que é de suma importância. Obviamente que nós tínhamos bastante perguntas para fazer, mas o tempo... Passou rápido, Quando a conversa é boa, o tempo flui. Ele some pelos dedos, né? Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Elite Podcast. Eu que agradeço, né? Uma honra poder estar aqui, né? Um prazer. E estou sempre à disposição para bate-papo, sempre pronto. Muito obrigado, Ederlei. Luciano, também muito obrigado você, cara. Sempre de suma importância a sua participação aqui no business. Excelente, foi ótimo bate-papo. Obrigado, Ederlei. Obrigado, Nath. Foi realmente um bate-papo, passou rápido, né? E quando passa rápido, justamente é porque a gente conseguiu construir bastante conhecimento. E é legal que a gente começou falando sobre o plano de sucessão e terminando falando sobre o plano de sucessão. Então fica a dica aí para os ouvintes, né? A WBR trabalha com plano de sucessão familiar para as empresas, né, tradicionais, familiares, e é de suma importância, né? Como eu disse, ou a empresa vai ser sucedida, ou ela vai ser vendida, ou ela vai fechar as portas. Então a gente espera aí que tenha a perpetuidade, né, Com de certeza. marcas que realmente geram impacto, como que é a Minas Verde. Parabéns. exemplo nós trouxemos hoje. Exatamente. Aqui. Gente, para todos vocês que nos acompanharam, eu não posso deixar de lembrar dos nossos patrocinadores, que é a Laut Express, cerveja premium de qualidade, está aí no mercado, nas redes sociais, é só procurar, ligar, chega em casa. Tá? Eu queria deixar essa lembrancinha para você, pela sua participação, que com certeza nos abrilhantou. Muito obrigado. Nesse podcast de hoje. Tá? Muito obrigado. Então, tá aí, é da Laut. A Laut prepara esses combos assim, super interessante. E agradecer também a um outro patrocinador, que é o aplicativo de mobilidade urbana, 123Car, que está aí com a gente, acreditando no nosso trabalho e fazendo com que reuniões como essa aconteçam aí com mais frequência. Então, a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Obrigado a vocês dois e até a próxima.